Muito bem, então nós vamos começar a nossa disciplina de teologia bíblica entendendo um pouco sobre a estrutura da Escritura, tá? Um grande erro quando nós estudamos a Bíblia é achar que Antigo Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra coisa. Então a gente fica pensando que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento não tem nada a ver com as coisas que acontecem e que aconteceram no Novo Testamento. Tá? Você sabe que a Bíblia está dividida nesses dois testamentos aí. Na verdade, não existe essa divisão na história da redenção. Isso aí é só uma forma didática para a gente melhor entender as coisas. Então, as pessoas acham que porque o Antigo Testamento terminou lá em Malaquias, aí então terminou a história do Antigo Testamento. Aí Mateus começa uma nova história, uma outra coisa completamente diferente daquilo que estava sendo falado no Antigo Testamento. Nós não devemos pensar assim. Existe uma só história da redenção. O Antigo Testamento fala a mesma coisa que o Novo Testamento está falando, a mesma história. É por isso que Jesus Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos no caminho de Emaús e ele falou para os seus discípulos exatamente isso. Ele explicou para eles que era necessário que acontecesse com ele tudo o que estava escrito no Antigo Testamento. Eu coloquei aí, em Lucas capítulo 24, verso 25 a 27, está dito assim: então Jesus lhe disse: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lembre-se que aqui nesse momento o Novo Testamento ainda não estava escrito, nós só tínhamos o Antigo Testamento. Então Jesus fala: olha, era necessário que o Cristo padecesse e tal, e começando lá por Moisés. Moisés é uma referência à lei. Vocês sabem que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de a lei, tá? A Torá. E discorrendo por todos os profetas, tá? Vou explicar daqui a pouco essa divisão para vocês aí. Então Jesus explica tudo o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Aí no verso 44 diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, veja, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus fala então que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eles falavam sobre ele, sobre Cristo. A mensagem que Moisés, os profetas e os escritos falaram é acerca dele. As Escrituras falam sobre ele, tá? Lei de Moisés, profetas e salmos. Então eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. E no verso 46 diz o que está escrito na Escritura: que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Então a Escritura profetizava todas essas coisas: o sofrimento de Cristo, a sua ressurreição e a pregação do Evangelho a todas as nações. Tudo isso estava escrito na Escritura. Então a Bíblia hebraica, ela está resumida nessas 3 categorias que Jesus fala aqui: lei de Moisés, profetas e salmos. Eu estou dando essa estrutura inicial para vocês, para que a gente possa realmente entrar no assunto de teologia bíblica. Vocês precisam ter essa noção de como funciona a Escritura. A Bíblia hebraica tem 24 livros. O que é a Bíblia hebraica que eu quero dizer? O Antigo Testamento. Mas o nosso Antigo Testamento tem quantos livros? Quem lembra? 39. Mas o Antigo Testamento dos judeus tem
24 livros. Então tem alguma coisa errada aqui, não tem? Por que essa diferença? O Antigo Testamento dos judeus é chamado de Tanakh, tá? Isso aqui na verdade é um acróstico, tá? Onde eles usam a palavra Tanakh para se referir ao Velho Testamento. O T significa Torá, que é a lei de Moisés, o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros da lei, a Torá. O N é usado para se referir aí aos profetas, os Neviim. Vocês sabem que em hebraico a palavra profeta é Navi, tá? Então, Neviim significa os profetas. Então, e o K é usado aí para os Ketuvim, os escritos, tá? Então, a Torá, os Neviim e os Ketuvim, juntando todas as 3 letras, forma o acróstico Tanakh, tá? Significa a lei, os profetas e os escritos, os salmos. A lei, eu já falei para vocês, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de lei, ou Torá. Nós conhecemos como Pentateuco. Vem de penta, tá? 5. Os profetas, ou os Nevim, são compostos de 8 livros na Bíblia hebraica, tá? Que eles dividem em 2 partes: os profetas anteriores e os profetas posteriores. Os anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá? E os profetas posteriores são 4 livros também. Quais são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. É aqui que está uma das diferenças, porque na Bíblia hebraica os 12 profetas menores que nós conhecemos, eles são na verdade só um livro, tá? Então já diminui bastante aí, né? Só um livro. Quais são eles aí? Oséias, Naum, Joel, Abacuque, Amós, Sofonias, Obadias no caso, né? Ageu, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Então são os profetas. E os escritos, ou os Ketuvim, são 11 livros, tá? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, só um livro, viu? Na Bíblia hebraica. E Crônicas, na nossa tem 1ª e 2ª Crônicas, na Bíblia hebraica é só um livro também, tá bom? Lembra que Jesus falou: importava que se cumprisse tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas a divisão não é salmos, é escritos. Só que eles citavam salmos porque é o primeiro livro dessa série de escritos chamados aí, os salmos. Por isso era conhecido também como a 3ª divisão, como salmos. Então é importante você lembrar que 1º e 2º Samuel na Bíblia hebraica é um só livro, que é Samuel, tá? 1º e 2º Reis é um só livro, livro de Reis. Os 12 profetas menores, já falei, são apenas um livro, os 12 profetas. Esdras e Neemias é um só livro, tá? Esdras e Neemias. E 1ª e 2ª Crônicas é um só livro, tá? Então é por isso que na nossa Bíblia aparecem mais livros, porque a gente divide 1º, 2º, 1º e 2º, 1º e 2º. Não. Os judeus, eles não costumam fazer isso, eles não costumavam fazer isso. Então, Crônicas é Crônicas, não tem 1º e 2º Crônicas, né? Não sei nem por que na nossa Bíblia tem, eu não sei mesmo, tá? Mas, enfim, quando Jesus está falando contra os fariseus, ele diz essa frase para eles aí, ó: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Abel está em que livro da Bíblia? A história de Abel? Gênesis, capítulo 4. E Zacarias? Zacarias está no livro de Crônicas. O que Jesus está falando aqui, ó? O sangue de todos os inocentes que foram derramados sobre a terra,
desde Abel até Zacarias. Por que ele fala desde Abel até Zacarias? Porque na Bíblia hebraica, o último livro do Antigo Testamento é Crônicas. Então o que ele está falando é: vocês mataram os profetas no Antigo Testamento, desde Gênesis até o final da Bíblia hebraica, e o sangue deles um dia vai recair sobre vocês, tá? Desde Abel até Zacarias, tá? Filho de Baraquias. Aí vem uma outra coisa importante de vocês entenderem na Bíblia, que é a questão da unidade da Bíblia. A pergunta é: Adão, Abraão, Moisés, Davi e Cristo, o que é que eles têm em comum? O que que esses personagens têm em comum? A resposta é simples: eles fazem parte da única história da redenção. Há uma só história da redenção, tá? E esses personagens, eles não contam histórias soltas. A Bíblia não conta histórias soltas como nós costumamos ensinar às vezes para as crianças na escola dominical. Como é que geralmente as pessoas ensinam crianças na escola dominical? Não é contando história dos heróis da fé? E aí, vamos contar a história de Davi e Golias, por exemplo, né? Ou de Sansão. E aí a gente conta ali uma história: olha, Davi era um menino, não sei o que, e ele foi e ele lutou com o gigante, derrotou os gigantes e tal. Aí a gente termina fazendo uma aplicação de que forma? Uma aplicação moralista. E chega e diz assim: olha, está vendo, criança? Você tem que derrotar os seus gigantes. Essa é a conclusão que a gente chega da história de Davi com Golias. Por que a gente chega a essa conclusão tão pobre e tão sem fundamento verdadeiro na Escritura? Porque nós não entendemos que não existe a história de Davi na Bíblia. Essa história de Davi é a história de Davi que tem uma aplicação para a minha vida. O que existe é a história de Davi em relação a uma mega história, a uma grande história maior do que ele. Ele faz parte de uma história da redenção. Ele é um personagem nessa história. E o que aconteceu com ele, o que se passou com ele, na verdade, é um fato, é um episódio que explica e que faz parte do desenrolar de uma história maior. Então, quando a gente começa a entender que, na verdade, Davi, ele não simplesmente era um garotinho que brigou com o gigante, mas que ele foi o rei ungido pelo Senhor para governar em Israel com justiça e tudo mais, e que ele era da descendência de Judá e prefigurava o Messias que um dia viria de vir, a gente começa a aplicar a palavra de Deus de forma diferente. A gente começa a dizer assim: olha, estão vendo o que aconteceu na época de Davi? Pois bem, o povo de Israel estava todo mundo derrotado, com medo daquele gigante enorme. E um dia o Senhor levantou o seu ungido para derrotar esse gigante. E isso era uma figura de que um dia viria um maior filho de Davi que se levantaria e destruiriam os nossos maiores inimigos. E Jesus é esse filho de Davi que o Novo Testamento nos apresenta, que guerreou contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. E ele derrotou esses inimigos que nós não damos conta de derrotar. Você não é Davi. Nós não somos, Davi não nos representa, ele representa o nosso guerreiro, que é Cristo. Então eu sou o povo de Israel. Nós somos Israel que estávamos com medo dos nossos gigantes, derrotados inclusive se nós fôssemos lutar por nós mesmos. Então Davi era o menor de Israel, era insignificante, ele era de Belém, assim como o Messias que viria também seria de Belém. Ele seria insignificante, ele seria pobre, ele seria aquela pessoa que ninguém acreditaria que ele iria derrotar os inimigos do povo de Deus, mas exatamente esse que Deus escolheu. Então,
Você percebe que existe uma mensagem maior para ser ensinada do que meramente dizer, portanto, agora você vai lutar contra os teus inimigos. Está entendendo? Mas por que a gente às vezes tem apenas essa perspectiva moralista das coisas? Porque nós às vezes não temos um entendimento de que esses personagens fazem parte da história da redenção. Tá? Então o que Adão, Abraão, Davi, Moisés e Jesus têm em comum? Eles fazem parte de uma só história, a história da redenção, que é o que nós vamos ver daqui para frente. O início dessa história da redenção começou aonde? Esse plano, ele começa aonde? Será que foi quando Jesus veio ao mundo que esse plano começou? Não foi. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 3 e em todas as suas cartas que esse plano, na verdade, não começou na história, ele começou na eternidade. Antes de Deus criar todas as coisas, ele fez um plano eterno que seria concretizado no tempo. Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 8 a 11: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Aí ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Verso 11, segundo o eterno, vamos ler juntos? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo 11 de um eterno propósito. O que é um propósito, meus irmãos? É um desígnio, que nós chamamos de um decreto eterno. Deus tem um eterno propósito, Deus tem um eterno plano, Deus tem um eterno decreto, e Paulo diz que esse propósito eterno ele estabeleceu em Cristo. Em Cristo. Não foi quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele só estava colocando em prática um plano que tinha sido feito na eternidade, em Cristo. Veja como ele confirma isso em Romanos 16, 25, quando ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui que havia um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora foi revelado por meio do evangelho, e que esse mistério está sendo pregado a todas as nações, diz o verso 26. Paulo diz então que esse eterno propósito que estava no coração de Deus estava em silêncio nos tempos eternos, mas agora ele se tornou conhecido. É a mesma coisa que ele fala aqui em Efésios capítulo 1, verso 3 a 5: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da criação do mundo, da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo está dizendo que essa história da redenção não é uma coisa que começou agora, não foi uma coisa que Jesus começou quando ele veio ao mundo, não foi uma coisa que começou quando os apóstolos começaram a pregar. É um eterno propósito que estava no coração de Deus em silêncio e que se tornou manifesto por meio da pregação do evangelho. Aí no Efésios capítulo 1 ainda, verso 9 e 10, ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. É um mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo,
que significa a palavra beneplácito? A palavra beneplácito significa o bel prazer de alguém. Então, Paulo está dizendo que Deus desvendou o mistério da sua vontade, desse decreto, desse propósito eterno, segundo o seu bel prazer. Ou seja, ele fez esse propósito sem a ajuda de ninguém, ele fez conforme ele quis fazer, que propusera em Cristo. Em Cristo. Veja que está repetindo essa frase, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Por que isso, irmãos? Porque o plano eterno de Deus constava que Jesus, o seu Filho, seria o mediador desse plano. Era ele que iria executar esse plano na história. Esse plano não aconteceria sem Cristo, o Filho de Deus, que colocaria esse plano em curso na história, tá? Verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. O propósito de Deus é fazer com que tudo que ele criou um dia possa convergir para Cristo e colocar tudo debaixo do seu senhorio. E se vocês pensam que é só Paulo que fala sobre isso, Apocalipse 13:8 diz o quê? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Como assim? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? É isso que Apocalipse está falando. É claro que o Cordeiro foi morto há 2000 anos atrás. Jesus morreu há 2000 anos atrás, ele é o Cordeiro de Deus. Mas o que ele está falando é que no decreto de Deus, esse Cordeiro já tinha sido morto, já havia sido determinado que ele morreria, no plano eterno de Deus. E Pedro também fala sobre isso, dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. O Cordeiro já estava lá antes da fundação do mundo. Agora no tempo ele foi o quê? Manifestado a vocês. E não é à toa então que o livro de Apocalipse 17:8 diz que a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então vocês já viram aquele pessoal que diz assim, agora você vai aceitar Jesus, que o seu nome vai ser colocado no livro da vida. Gente, esqueçam isso. Isso é só falta de entendimento da palavra de Deus. O livro da vida foi escrito quando? Desde a fundação do mundo. Ninguém tem poder para botar nome de ninguém em livro da vida. O livro da vida está escrito já faz séculos e séculos e séculos, desde a fundação do mundo. E Paulo diz aquele texto que todo mundo gosta, né? Vamos ler? Sabemos daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O propósito eterno de Deus. Paulo diz que Deus chama pessoas segundo o seu propósito. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta de falar essa frase, né? Chega para visitar uma pessoa, às vezes é crente, não é crente, qualquer pessoa a gente fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito eterno de Deus. Tá? Então, em resumo, o que eu posso dizer para vocês? Que eu estou ansioso para entrar no assunto de teologia bíblica com vocês. Estou explicando alguns pontos de pano de fundo. Primeiro, Deus tem um decreto feito antes da criação do mundo. Isso é ponto bíblico e pacífico. Segundo, esse decreto foi estabelecido em Cristo como seu mediador. O que é um mediador? O mediador é alguém que está no meio, é alguém que faz uma ponte, é alguém que reconcilia partes.
Então Jesus é o mediador entre Deus e os homens, no sentido de que ele vai fazer uma obra de reconciliação entre Deus e o pecador. Nesse decreto 3, estão todos os eleitos para a vida. É isso que quer dizer o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ninguém vai botar nome de ninguém no livro da vida, já está escrito lá. E quarto, a história da redenção é a execução histórica desse decreto eterno.